Eu tava falando sobre redes sociais, né? Que eu já usei. E no caso, o Amino Apps, que eu acho que nem sei se existe mais, era aquele aplicativo que ficou famoso uma época. Bem na época que o BTS, assim, ganhou bastante atenção, né? Da mídia e tal. E ele começou a fazer sucesso no Brasil também, porque, pelo menos quando eu conheci BTS, que é aquela banda, né? De K-pop, eles não eram tão famosos no Brasil ainda, entendeu? Eles eram mais, assim, uma coisa mais da Coreia do Sul e tal. Então, demorou um pouco para eles fazerem sucesso aqui no Brasil. Mas, quando isso começou a acontecer, o pessoal aqui começou a usar muito o Amino Apps, que era um aplicativo, tipo uma rede social, para quem gostava de coisa de K-pop, anime, não sei mais o que. Essas coisas assim, né, de cultura pop asiática. Aí eu criei minha conta, na época é, morava em São Paulo, né? É. Eu criei uma conta e aí eu resolvi criar. Eu não lembro como é que funcionava, mas tipo assim, você conseguia compartilhar conhecimento, se você quisesse, com outras pessoas. Você criava tipo um portal, entendeu? Aí eu criei, porque na época eu já dava aula de japonês, eu criei lá pra dar dicas, né, de japonês, de essas coisas assim, né? Aí, assim, toda vez que eu postava um negócio, tinha uma menina que vinha lá e ficava me rebatendo. Beleza, eu tô acostumada com essas coisas, então eu tava cagando pra ela, né? É, daí, beleza, né? Eu não me importava, assim, se a pessoa criticava e não sei o quê. Daí eu participava de alguns grupos também, que eu lembro que era de gente que gostava de cultura japonesa. E num desses grupos tinha uma menina muito bitolada da vida que falava que queria ir pro Japão para conhecer um cara. E ela era menor. Eu já era maior. Eu já tinha acho que uns 21 anos, ela tinha o quê? Uns 16, 17 anos por aí. E aí eu tentei falar pra ela, falei, olha, é que assim, a vida não é como a que aparece nos desenhos, não. Entendeu? Esses personagens, eles são seres fictícios, entendeu? Quando você for pro Japão, você não vai encontrá-los lá. Mas ela não queria saber. Na cabeça dela, aquilo ia acontecer sim. Ela ia encontrar o príncipe encantado dela, entendeu? Materializado ali no Japão quando ela fosse pra lá. Eu falei, olha, mas é que é o seguinte, entendeu? Pelo menos você tem que saber falar japonês, porque lá eles não falam inglês, não falam português, só falam japonês. Mas ela, tipo, sabe quando a pessoa não ouve o que você tá falando? Eu falei, então tem que fazer, né? Vai lá. Aí teve também lá dentro do Amino, eu tive bastante interação. Pra falar a verdade, foi onde eu comecei a não gostar muito porque ficava toda hora aparecendo notificação. Sabe, tipo, porque eu tava interagindo muito, toda hora aparecia notificação aqui, o negócio tava começando a me deixar nos nervos. Mas enfim, aí eu participei de alguns grupos de informática, porque. De programação, essas porra aí, né? E aí tinha uns caras, assim, sabe, que vinha atrás. É porque eu coloquei minha foto. As meninas, admin dos outros grupos, tudo falava, não põe a foto de verdade de vocês, porque tem os caras meio estranhos e tal. E eu pus minha foto. Porque eu pensei, ela tá falando isso porque a maioria daqui é menor, né? Mas eu sou maior, então foda-se, né? Ninguém vai ficar enchendo o saco aqui, né? De mim, no caso. Só que encheram o saco, sim. Aí vinham os caras meio estranhos, perguntando os negócios, assim, sabe? Dando em cima e tal. Teve um cara que era de um grupo de programação, que eu lembro que eu participava, não lembro qual programação. E ele. A princípio eu achei que ele queria ser amigo, né? E aí tudo bem, né? Amigo, ok. Só que sabe quando o cara fica muito dengoso, fica querendo atenção e não sei o quê. Aí eu ficava dando assim, sabe? Chega pra lá. Só que ele não entendia o chega pra lá. Ele ignorava o meu chega pra lá.